Olá, meu amigo concurseiro, concurseira, seja bem-vindo a mais uma aula nesse canal. O tema de hoje é um tema muito importante, cobrado por muitas bancas, e é um tema que com certeza estará presente tanto na sua prova da Polícia Militar do Piauí ou na sua prova para agente censitário do IBGE, ou seja, qualquer outro concurso que você for fazer que caia a disciplina raciocínio lógico. Estamos falando da lógica argumentativa. Então, dentro do raciocínio lógico argumentativo, nós precisamos trabalhar com a ideia de argumento, com a lógica de argumentação. E o que seria esse argumento? Nada mais é do que um estudo feito a partir de premissas a fim de se encontrar uma conclusão lógica. A base de todo esse estudo, a base de todo o nosso raciocínio lógico são as proposições. Você que ainda não sabe o que é proposição ou que ainda tem dúvidas sobre esse tema, aqui no canal nós já temos um vídeo completo falando só sobre as proposições. Então, veja o seguinte, dentro do raciocínio lógico argumentativo, para a gente fazer essa análise da lógica de argumentação, nós sempre precisamos analisar premissas que nos são dadas. Premissas são nada mais do que proposições. E precisamos determinar a conclusão lógica que essas premissas vão nos trazer. Veja aqui comigo no exemplo seguinte. Olha a nossa premissa número 1. Joana é professora. Premissa número 2, todo professor é sábio. Qual é a conclusão que nós podemos tirar disso aqui? Veja, Joana é professora, ela pertence à classe das professoras. E todo professor é sábio. Logicamente, por uma dedução simples, nós concluímos que Joana é sábia. Esse tipo de conclusão você faz através de uma simples dedução. Porém, as principais questões das bancas, das mais importantes bancas, elas trazem o raciocínio lógico argumentativo, a resolução dessas questões, mas envolvendo proposições simples e proposições compostas. E para a gente entender esse estudo das proposições compostas, a gente sempre tem que estar lembrando dos nossos operadores lógicos. Você que ainda não assistiu essa aula de operadores lógicos, está aqui também disponível para você no nosso canal. Então, veja, quando a gente trabalha com os operadores lógicos, que são operadores lógicos? Operadores lógicos nada mais são do que elementos que são utilizados para ligar duas ou mais proposições simples, dando origem, então, às nossas proposições compostas. E dentro do raciocínio lógico argumentativo, nós precisamos entender a tabela verdade desses operadores lógicos, que são 5. A lembrar, é a conjunção, a disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional. Então, veja, o que seria, então, a tabela verdade? A tabela verdade nada mais é do que um recurso utilizado para a simplificação de questões que envolvam um raciocínio lógico argumentativo. É uma maneira que te facilita a análise de questões que envolvam um raciocínio lógico argumentativo. Veja comigo, vamos trabalhar agora a tabela verdade da conjunção. A conjunção nada mais é do que o conectivo lógico e. A proposição composta ligada pelo conectivo lógico e, ela só será verdadeira se todas as proposições simples que formam essa proposição composta também forem verdadeiras. Trocando em miúdos, o que é que eu estou querendo te dizer? Que quando você for analisar uma proposição ligada pela conjunção, para que esse argumento seja verdadeiro, você precisa entender que todas as proposições que o compõem também têm que ser verdadeiras. Acompanhe comigo no exemplo que fica mais fácil. Alain é estudioso, é a nossa proposição número 1, e Márcia é esforçada é a nossa proposição número 2. Então, a partir de agora, eu vou fazer com você uma análise de diversas situações que envolvem a conjunção e. Nesse momento, a gente também trabalha com o princípio das premissas verdadeiras, ou seja, para que um argumento seja válido, a gente precisa assumir que todas as premissas que um compõe, inclusive a conclusão, elas precisam ser verdadeiras, senão a gente não consegue trabalhar essa análise da melhor forma possível, tranquilo? Então acompanhe comigo. Alan é estudioso, eu estou assumindo que ele é verdadeiro, e Massa é esforçado, eu também estou assumindo que é verdadeiro. A partir desse momento, nós vamos fazer a análise com a conjunção é. O que é que ela diz para mim, mais uma vez? Que a proposição composta formada pela conjunção é só será verdadeira se todas as proposições que a compõem também forem verdadeiras. Veja a análise. Alain é estudioso. Eu já sei que isso aqui é o quê? Verdadeiro. Márcia é esforçada, eu também sei que isso aqui é verdadeiro. Perceba que qual é o conectivo que nós estamos utilizando, é o e. Quando nós temos essa situação em que a primeira é verdadeira e a segunda também é verdadeira, nós podemos dizer que essa proposição como um todo, ela também é
verdadeira. Observe os demais exemplos comigo. Alan é estudioso, nós já sabemos que isso é verdade. Márcia não é esforçada. Observe o detalhe que acontece aqui. Márcia é esforçada é a verdade. Então, Márcia não é esforçada, só pode ser o quê? Isso aqui só pode ser falso. Perceba que nós estamos trabalhando com a conjunção e. Nós temos aqui onde a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Se aparecer uma falsa, nós já sabemos que essa proposição como um todo, ela será falsa, porque na conjunção e basta que uma seja falsa que torna toda a proposição também falsa. Veja agora, Alan não é estudioso. Alan não é estudioso é falso. Por quê? Porque a verdade é que Alan é estudioso. Então você sabe que isso aqui é falso. Massa é esforçada, isso aqui é o quê? Verdadeiro. Apareceu um falso e nós estamos utilizando a conjunção e, então você já sabe que toda essa proposição também será falsa. Por fim, veja, Alan não é estudioso, você já sabe que isso aqui é falso, porque a verdade é que Alan é estudioso. Márcia não é esforçada, também é falso, porque a verdade é que Márcia é esforçada. Conectivo E, mais uma vez, apareceu pelo menos um falso, você já sabe que o argumento como um todo ele será falso. Então, grave essa informação. Ao invés de você ficar decorando tabelas, que quem vai estudar esse assunto, às vezes, a primeira vez, se depara com um monte de tabelas e fica naquele decoreba. O mais importante é você entender a funcionalidade da conjunção, da tabela verdade da conjunção. Então, entenda, o conectivo E só será verdadeiro quando as duas proposições que o compõem também forem verdadeiras. Passamos agora, então, para a nossa tabela verdade da disjunção inclusiva, ou disjunção não exclusiva, como você preferir chamar. A disjunção não exclusiva nada mais é do que o nosso conectivo ou. E o que é que diz para nós? A tabela verdade dele nos fornece a informação de que o ou ele só será verdadeira, essa proposição composta só será verdadeira se pelo menos uma das proposições simples que a compõem for verdadeira. Então, aqui já é o oposto do que acontece lá com o conectivo E. Perceba, no conectivo E, basta que uma falsa apareça para a proposição ser falsa. Aqui no ou é o inverso, basta que uma verdadeira apareça para que toda a proposição também seja verdadeira. Então, eu coloquei o mesmo exemplo, trocando apenas o conectivo para que a gente faça a análise. Veja, Alan é estudioso, a gente já sabe que é verdade, Massa é esforçada também é verdade. Apareceu uma verdadeira, o que é que acontece com toda a nossa proposição, perdão, ela também será verdadeira. Observe que Alan é estudioso é verdade, Márcia não é esforçada é falso, pois nós já sabemos que a verdade é que Márcia é esforçada. Apareceu uma proposição verdadeira, nós já sabemos que toda a proposição também será verdadeira. Veja agora comigo que Alan não é estudioso, é falso. Você já sabe disso. Afinal de contas, Alan é estudioso é a verdade. Márcia é esforçado, você sabe que é verdade. Observe que, mais uma vez, apareceu uma proposição verdadeira e só isso é suficiente para tornar a proposição composta também verdadeira. Por fim, nós temos que Alan não é estudioso e isso é falso. E nós temos que Márcia não é esforçada também é falso. Observe agora que apenas nesse último exemplo, nenhuma das proposições é verdadeira. Então, se nenhuma das proposições é verdadeira, nós podemos concluir que toda essa proposição ela será falsa. Tranquilo? Passamos agora, então, para a tabela verdade da disjunção exclusiva, o nosso conectivo ou. O conectivo ou, ele traz para a gente que a tabela verdade dele só será verdadeira quando os valores lógicos das proposições simples que o compõem forem opostos. Ou seja, quando você tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa, ou a primeira falsa e a segunda verdadeira. Então, você vai cravar aqui no ou, quando os valores forem iguais, será falso. Quando os valores lógicos forem diferentes, nós teremos, então, uma sentença verdadeira. Veja comigo. Ou Alan é estudioso ou Márcia é esforçada. Alan é estudioso, sabemos que é verdade. Márcia é esforçada, sabemos que é verdade. Para que essa proposição como um todo seja verdadeira, os valores lógicos têm que ser o quê? Opostos. Aqui nós temos valores lógicos iguais. Então, obviamente, essa sentença ela é o quê? Ela é falsa. Veja que Alan é estudioso, sabemos que é verdade. Márcia não é esforçada, é falso, pois já sabemos que a verdade é que Márcia é esforçada. Temos agora, então, configurado as proposições com valores lógicos diferentes. Então, quando nós temos o conectivo ou e os valores lógicos são diferentes, a proposição como um todo, agora sim é verdadeira. Alan não é estudioso, já sabemos que é falso.
e massa esforçada sabemos que é verdadeiro. Aqui aconteceu a mesma situação. Nós temos valores lógicos distintos e, consequentemente, a sentença ela será o quê? Verdadeira. Por fim, temos que Alan não é estudioso, você sabe que isso é falso. Márcia não é esforçada, você sabe que também é falso. Aqui aconteceu uma situação similar ao primeiro. Os dois valores lógicos são iguais. E quando isso acontece no conectivo ou, o resultado final é de que é falso. Passamos agora para a nossa condicional. A condicional é uma das mais fáceis de ser assimilada, pois a regra dela é muito simples. A condicional nada mais é do que o nosso conectivo se então. E ela diz para a gente, a sua tabela verdade, que ela só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. É bastante conhecida, a gente costuma chamar da Vera Fischer, por ser a primeira V de verdadeira e o F da segunda de falsa. Então, veja, grave esta regra. O conectivo se, então, ele só terá a sua proposição como um todo falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Qualquer outra situação que divirja disso será verdadeira. Então, veja comigo. Alan é estudioso, nós já sabemos que é verdade. Márcia é esforçada, nós sabemos que é verdade. Apareceu Vera Fischer aqui? Não apareceu. Então, essa proposição como um todo é verdadeira. Veja agora, Alan é estudioso é verdadeiro, Márcia não é esforçada, é falso, pois a verdade é que Márcia é esforçada. Já sabemos disso. Apareceu a Vera Fischer? Apareceu, tá aqui, ó, V, F. Então, essa proposição como um todo, ela será falsa. Alan não é estudioso. Alan não é estudioso, é falso. Já sabemos disso. Márcia é esforçada, é verdade. Aqui não tem Vera Fischer. Veja, apesar de ter F e V, mas não está na ordem VF. Então, aqui também é o quê? Verdadeiro. Por fim, temos que Alan não é estudioso, é falso. E temos que Márcia não é esforçada, também é falso. Não apareceu a Vera Fischer. Nossa proposição é o quê? Verdadeira. Então, sim, então ele é bem simples de você gravar. Grave essa regrinha. Só é falso quando a Vera Fischer aparecer. Quando a primeira for verdadeira e quando a segunda for falsa. Para finalizar essa tabela verdade dos conectivos lógicos, vamos trabalhar com a bicondicional. A bicondicional nada mais é do que o nosso conectivo se e somente se. E a tabela dele nos diz que ele só será verdadeiro quando as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Observe que, agora há pouco no conectivo ou, eu disse para você que quando os valores lógicos fossem iguais, lá seria falso. Aqui é o contrário, quando aqui os conectivos lógicos forem iguais, aqui será verdadeiro. E quando forem diferentes, é que será falso. Acompanhe comigo. Alan é estudioso é verdadeiro, Márcia esforçada também é verdadeiro. Veja que agora os valores são iguais, a nossa proposição também será verdadeira. Alan é estudioso é verdadeiro, Márcia não é esforçada é falso. Valores diferentes, o que é que acontece com a nossa proposição? Ela será falsa. Alan não é estudioso, isso é falso. Já sabemos, Márcia é esforçada é verdadeiro. Valores lógicos diferentes, o que é que acontece com a proposição como um todo? Será falsa. E por fim, Alan não é estudioso é falso. E Márcia não é esforçada também é falso. Observe que agora nós temos valores lógicos o quê? Iguais. E quando os valores lógicos são iguais no conectivo se e somente se, a proposição como um todo ela é verdadeira. Então, você precisa trabalhar a tabela verdade, ao invés de fazer o decoreba, como eu disse para vocês, muita gente ensina a tabela verdade decorando a tabela. Eu acho esse método não muito eficiente, a não ser que você seja um gênio da memória. Concorda comigo? Então, veja, o mais importante é você entender a essência de cada um dos conectivos lógicos, que vai facilitar demais na hora de você resolver as questões. E por que eu estou falando de tudo isso, de tabela verdade, de análise de proposições, de tudo isso? Porque agora nós precisamos saber como resolver problemas de raciocínio lógico argumentativo. Como é que a gente faz para resolver? A grande maioria das bancas, elas trazem questões que envolvem proposições simples com proposições compostas, várias premissas. E ele quer que você analise essas premissas para chegar numa conclusão lógica. Então, é por isso que a gente precisa saber de cor a tabela verdade dos conectivos lógicos. Quando a gente for resolver questões de raciocínio lógico argumentativo, nós precisamos assumir que todas aquelas premissas são verdadeiras e, consequentemente, a conclusão também tem que ser verdadeira. Por isso que a gente chamou anteriormente do método das premissas verdadeiras. A partir desse método, para facilitar a nossa resolução de questões, nós precisamos ter
esse papel de assumir que todas as premissas são verdadeiras para que, consequentemente, a conclusão também seja verdadeira e assim a gente possa fazer análise de todos os elementos que compõem aquele argumento. Professor, e por onde é que eu começo a resolver? Eu sempre vou começar a resolver procurando uma proposição simples, pois ela é mais fácil de analisar. Se você não tiver uma proposição simples, você vai procurar uma conjunção, você vai procurar aquela premissa que tenha a conjunção, pois nós sabemos que a conjunção ela só é verdadeira quando as duas forem verdades. Isso vai facilitar na hora da gente resolver. Caso você não encontre uma conjunção, você procura por uma disjunção falsa, que também vai facilitar a nossa resolução. E, por fim, a gente procura também pela condicional falsa, pois sabemos que a condicional só é falsa quando for haver a ficha, verdade na primeira e falsa na segunda. Então, a partir desse momento agora, eu vou trazer para vocês 3 questões cobradas em concursos públicos, para que vocês possam entender como que as bancas cobram o raciocínio lógico argumentativo. Vamos lá. Primeira questão que eu trago aqui para vocês é uma questão da banca FGV, que também será a banca para quem vai prestar o concurso para o IBGE. E esse assunto está lá no seu edital. Então, fique muito atento de como a FGV cobra esse assunto. Então, veja a questão. Roberto fez as seguintes afirmações sobre suas atividades diárias. Faço ginástica ou natação? Vou ao clube ou não faço natação? Vou à academia ou não faço ginástica? Certo dia, Roberto não foi à academia. É correto concluir que nesse dia, Roberto. Então, veja, aqui a questão traz para a gente diversas situações, diversas premissas que o Roberto fala acerca do dia a dia dele, e a partir dessas premissas nós precisamos achar uma conclusão lógica. Então, o que é que eu faço aqui? O que é que a gente faz? A gente esquematiza. Aqui desse lado você pode perceber que eu esquematizei todas as premissas. Aqui é a nossa premissa 1, aqui é a premissa 2, a premissa 3 e a premissa 4. E a partir dessas premissas, nós vamos fazer uma análise detalhada de todas elas para que a gente possa chegar numa conclusão satisfatória. Lembre-se, nós utilizaremos aqui o método das premissas verdadeiras. Afinal de contas, nós precisamos assumir que todas são verdadeiras para que possamos chegar numa conclusão também verdadeira. A partir do momento que você faz essa esquematização, o que é que você precisa ter em mente agora? Você precisa procurar, primeiramente, uma proposição simples dentre essas 4 que estão aqui. Você pode perceber que não vou à academia, que Roberto não vai à academia, tanto faz, é a nossa proposição simples, e é por ela que nós vamos começar a nossa análise. Lembre que nós partimos do pressuposto que todas essas premissas aqui são verdadeiras. Então, não vou à academia, é o quê? É verdade. O que é que você vai procurar agora? Onde é que tem falando sobre academia novamente? Aqui está, ó. Vou à academia. Qual é a análise que você precisa fazer? Não vou à academia é a verdade. Então, vou à academia, que é o contrário, só pode ser o quê? Só pode ser falso. Qual é o segundo ponto que você precisa analisar? Qual é o conectivo lógico que nós estamos trabalhando aqui, ó? Perceba que é o ou. O que é que diz a tabela verdade do ou? Que para essa premissa como um todo ser verdadeira, basta que apenas uma das proposições também seja verdadeira. Então, veja comigo, se você sabe que essa proposição como um todo tem que ser verdadeira através do método das premissas verdadeiras, e você já concluiu que essa proposição aqui é falsa, obviamente não faça ginástica, só pode ser o quê? Verdadeiro. Precisa aparecer uma verdade para que a premissa como um todo seja verdade. O que é que você vai fazer agora? Você vai procurar um dia que tem ginástica. Veja, não faça ginástica é verdadeiro. Lá em cima, faça ginástica é o contrário. Então, faça ginástica só pode ser o quê? Falso. De novo, nós temos a primeira falsa e olha o conectivo, por isso que é importante saber a tabela verdade. Conectivo é o ou. O ou nós já sabemos que precisa de pelo menos uma verdadeira, se essa é falsa e a proposição como um todo é verdadeira, então natação obrigatoriamente tem que ser o quê? Verdadeira. Então veja, natação é verdade, então não faço natação é o contrário. Então isso aqui só pode ser falso. Já sabemos que o conectivo aqui é o ou, então tem que aparecer uma proposição verdadeira. Então vou ao clube será o quê? Verdade. Essa é a análise que você precisa fazer. Tá aqui, o argumento está todo analisado aqui para a gente. Então, a partir dele, vamos agora para as alternativas, ver qual que se encaixa. É correto concluir que nesse dia, Roberto, ele fez ginástica? Ó, fez ginástica é falso. Então, essa alternativa aqui, ó, ela já está fora. Roberto não fez ginástica? É verdade. Ele não fez natação? Opa, ele fez natação sim. Aqui a questão está dizendo que ele não fez nem ginástica
e nem natação. E nós vimos que ele fez natação. Então, aqui, ó, deixa a nossa questão errada também. Roberto, ele fez natação? Ele fez natação. Ele não foi ao clube? Ó, ele foi ao clube. Então, ele não foi ao clube, também está fora. Veja a letra D. Ele foi ao clube, tá aqui, foi ao clube, é verdade. E ele fez natação, também é verdadeiro. O que, que a gente pode concluir? Que o gabarito é a nossa letra D. Tranquilo? A próxima questão, eu trago agora uma questão da NUCEP. Atenção, você que vai fazer a prova da Polícia Militar do Piauí no próximo dia 30. Esse assunto está lá no seu edital também. Então, veja. Se Rúbia não é psicóloga, então Tereza é dentista. Se Rúbia é psicóloga, então Marta não é médica. Ora, Marta é médica. Assim, ou seja, o que é que podemos concluir disso? Então, mais uma vez, o que é que você precisa fazer? Esquematizar todas as premissas e, nesse momento, você precisa procurar aquela premissa que é uma proposição simples, para facilitar a sua resolução. Então, veja que Marta é médica é uma proposição simples. Lembre-se, utilizamos o método das premissas verdadeiras. Então, a gente parte do pressuposto de que essa proposição, essa daqui e essa daqui, todas elas são verdadeiras. Então, comece pela proposição simples. Marta é médica, é verdadeira. Procure onde é que tem Marta médica. Ó, Marta não é médica. Se Marta é médica, é verdadeiro. Marta não é médico, só pode ser o quê? Falso. Agora, muito cuidado. Qual é o conectivo que nós estamos utilizando agora? Nós estamos utilizando o famoso se, então. Veja a importância da tabela verdade mais uma vez. O conectivo se, então, ele traz para a gente que ele só será falso quando for a Vera Fischer, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, acompanhe comigo. Você já assumiu que essa sentença como um todo, que essa premissa, ela é verdadeira. Então, me diga, se Rúbia é psicóloga for verdade, aqui ficaria Vera Fischer, então seria falso. Então, você conclui por isso que Rúbia é psicóloga não pode ser verdade em hipótese nenhuma. Só pode ser o que, então? Falso. Porque, mais uma vez, se fosse verdade, ficaria verdade na primeira e falso na segunda, e faria com que a nossa premissa fosse falsa, mas ela é verdadeira pelo método das premissas verdadeiras. Então, é esse entendimento que você precisa levar. Se Rúbia é psicóloga é falso, Rúbia não é psicólogo é o quê? Verdadeiro. Mais uma vez, observe que o conectivo que nós estamos utilizando é o famoso se, então. E pela mesma lógica do anterior, nós sabemos que se essa premissa é verdadeira e a primeira já é verdadeira, ela pode ser falsa a segunda, ela não pode ser falsa, porque se ela fosse falsa, estaria configurada a Vera Fischer e o argumento e a premissa, perdão, como um todo, seria falsa. Só que ela é o quê? Verdadeira. Então, aqui a única hipótese para Tereza ser dentista é de verdade. Com isso analisado, vamos agora para as alternativas. Tereza é dentista, verdade, o gabarito já traz aqui para a gente a letra A. A análise de todas as outras alternativas está errada. Por fim, para a gente fechar, eu trago aqui agora mais uma questão da banca FGV, atento você que vai fazer concurso para o IBGE. Sobre as atividades fora da casa no domingo, Carlos segue fielmente as seguintes regras. Veja, Carlos diz que ele ando ou corro, tenho companhia ou não ando, calço tênis ou não corro. Domingo passado, Carlos saiu de casa de sandálias. É correto concluir que nesse dia, Carlos... Então, veja comigo, mais uma vez, nós temos aqui uma, duas, três premissas compostas. Aí você pergunta, professor, cadê a premissa simples? Está aqui, ó. A questão se refere ao domingo. Ó. E no domingo, o Carlos saiu de casa de sandálias. Então, se você assumir que tudo isso aqui é verdade pelo método das premissas verdadeiras, se Carlos saiu de sandálias, ele pode ter calçado tênis? Logicamente que não. Então, calçado tênis é o quê? É falso. Olha o conectivo lógico que estamos utilizando. Aqui é o ou. O ou ele diz para a gente, pela tabela verdade, que para a premissa ser verdadeira, basta que apenas uma das proposições seja verdade. Então, se calço tênis é falso, não corro é o quê? Verdadeiro. O que é que você faz agora? Procura onde é que tem corro. Ó. Lá em cima. Se não corro é verdade, corro, que é o oposto, só pode ser o quê? Falso. E aí você já sabe que aqui é o conectivo ou, tem que aparecer uma verdadeira para a proposição, para a premissa ser verdadeira. Então, ando só pode ser o quê? Verdade. Vem agora para do meio. Não ando é o quê? Se ando é verdade, não ando só pode ser o quê?
Falso, porque é o contrário. Da mesma forma, conectivo ou está aqui para você. Se essa é falsa, tenho companhia, só pode ser o quê? Verdadeiro. Vamos fazer as análises agora para a gente concluir. Carlos, nesse dia, ele correu? Veja, está falso. Ele não correu. Na letra B, Carlos, ele não correu? Não correu, é verdadeiro. Ele não andou? Ele não andou é falso, ó. Tá aqui, ó. Ele anda é verdadeiro. Então também não pode ser essa alternativa. Carlos, ele andou é verdade. E ele não teve companhia. E ele não teve companhia. É falso. Veja que teve companhia é a verdade. Não teve companhia só pode ser o quê? Falso. Está descartado. Então, nesse dia, Carlos, ele teve companhia? Teve companhia. Carlos, ele andou? Ele andou. Então, está configurado aqui, ó, verdade, verdade, gabarito também é a nossa letra D, tranquilo? Então, perceba que esse assunto, ele é um assunto muito rico, é um assunto muito cheio de detalhes, onde você precisa estar muito atento a todas essas situações para que você possa fazer análise da melhor maneira possível. Eu gostaria de convidá-lo a seguir a nossa página no Instagram, @professor Bianco Silva. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E nessa página eu trago muitas outras questões e muitas dicas para concursos públicos. Se você gostou dessa aula, se ela contribuiu para você de alguma forma, deixe seu like, considere se inscrever no canal, acompanhe as outras aulas de raciocínio lógico, compartilhe essa aula nos seus grupinhos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado.